Amém, irmãos? Pai do Senhor, mais uma vez, para todos, motivo de alegria, né? Sem demora, amados, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, amém? Para a gente ter aqui uma reflexão, Lucas, capítulo 14, amém? Lucas 14, para a glória de Deus, amém? Todos acharam aí, em nome de Jesus? Lucas 14, versículo 15, amém, irmãos? Todos acharam? Lucas 14, vamos ler, amém? Do versículo 15 ao 24, que diz assim, ó. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, e disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. Versículo 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Trazei aqui os pobres e os aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos, e esforça-os a entrar, para que a minha casa se encha. Versículo 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provarão a minha ceia. Amém? A gente leu aqui em Lucas 14, versículo 15 a 24. Abra em Apocalipse também, irmãos. Capítulo 19, amém? É o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 19, amém? Todos acharam em nome de Jesus? Apocalipse 19, amém? Do versículo 6 ao 10, que diz assim, ó. Podemos ler? E ouvi como que voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, e que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegramo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas e do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou conservo teu e dos teus irmãos.
que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém, irmãos? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai querido, por esse momento, Senhor. Estamos aqui, Pai, reunidos na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão que chegou aqui. Obrigado, Senhor, por prover, Senhor, a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez nesse dia, Senhor, na Tua presença. Pai amado, te pedimos encarecidamente que o Senhor venha nos dar entendimento, Senhor, abrindo nossos olhos espirituais, ouvidos espirituais, Senhor. Nos dá, Senhor, o entendimento do céu, para que a gente venha, Pai, entender a Tua vontade sobre nossas vidas. Pai amado, repreende todo espírito, Senhor, de distração, Senhor, de impedimento, de empecilho, sobre a Tua igreja, Pai. Derrama sobre mim agora também, Senhor, o Teu espírito, a Tua unção, Pai, o Teu entendimento, a Tua sabedoria. E fala, Senhor, com o Teu povo, com a Tua igreja, Pai. E fala o Teu Santo Espírito através da minha boca, não fale eu, Senhor, porque de mim mesmo não tenho nada para falar. É que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, irmãos? Sente, batendo as palmas para Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Palavra abençoada, né? Temos nos alimentado aqui nos louvores, nas oportunidades, né, para a glória de Deus. E eu tenho a plena convicção que você fez a melhor escolha da sua vida, amém? De estar aqui na casa de Deus, na igreja. Amém, irmãos? Tendo dito isto, irmãos, eu quero trazer uma reflexão para mim e a sua vida que nós precisamos entender. O negócio é mais espiritual do que você imagina. O negócio é mais espiritual do que você imagina. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nessa situação? Que o negócio é espiritual mais do que você imagina? Qual é o seu nível de espiritualidade para com Deus? Já parou para pensar nisso? Pense aí. É muito mais espiritual do que eu e você podemos imaginar. O negócio vai muito mais além das nossas expectativas. Vai bem mais além do que eu e você temos a capacidade de compreender. Então nós temos que entender isso. Por quê? Nós, muitas das vezes, nós somos negligentes em muitas coisas. Sabia disso? E acabamos esquecendo do mais importante. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, né? Ali fala a respeito da tentação de Jesus, né? Isso que foi falado ali. A gente já falou tanto sobre isso, né? Mas aí, o que aconteceu ali? Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E depois teve fome. E aí, Satanás chegou ali com uma proposta boa, aparentemente, não foi isso? Transforma essa pedra em pão aí e come. Então, nós não podemos ter a visão de Satanás. Porque as coisas não se resumem tudo no físico. Né? Efésios 6, o que fala lá a respeito da armadura de Deus? Aí Paulo fala assim, não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Essa é a verdade. Irmãos, por que nós temos que ler a palavra? Porque a situação é mais espiritual do que eu e você podemos imaginar, irmãos. Muitos irmãos aqui são testemunhas, e o pastor Silvio principalmente, né? Minha esposa também. Eu estava em casa, sentado na mesa, perfeitamente bem. E do nada, né, amor, eu me levantei com questionamento. Estou com uma dor na minha coluna. Mesmo no osso das costas mesmo, doendo de uma forma que vocês não têm noção. O que eu falei? Isso é espiritual. Então, o negócio é mais espiritual do que você podemos imaginar. E quando eu estava saindo, eu encontrei o pastor Silvio, né? A gente estava fazendo algo, né? Uma obra na casa de uma irmã. E aí o que aconteceu? Eu disse, pastor Silvio, vamos orar por mim aqui. Eu quero que ore por mim. Lembra disso, pastor Silvio? Eu quero que ore por mim aqui, porque o negócio é sério. Então, vocês têm que entender uma coisa.
Você pode ler a Bíblia várias e várias vezes. Quando você leu 100 vezes, vai chegar um momento que você vai ler uma vez e algo vai te chamar a atenção. Por quê? É espiritual. Não é físico. Nós temos que entender isso. Por quê? E quem é o dono de todas as coisas? É o nosso Deus. E qual é a visão que nós temos que ter? A visão de Cristo. A mente de Cristo. Porque quando Satanás chegou com aquela proposta para ele, não era para resolver a fome dele ali? Vai chegar um momento, irmãos, que nós vamos ter necessidades. E se a gente não estiver bem alimentado, a gente vai comer qualquer coisa. Vai comer coisa que não deve comer, vai se alimentar do que não deve. Essa é a realidade. Quer um exemplo? Se os pais não alimentar bem as suas crianças, o que é que vai acontecer? Ela vai comer qualquer coisa, ou não vai? O que ela pegar na mão, ela bota na boca, seja o que for. Mas quando ela está bem alimentada, ela vai brincar com aquilo, mas na boca não coloca. É uma raridade acontecer isso. Então, o que nós temos que entender? Vai chegar um momento que a gente vai ter fome. Fome de ira. Fome de justiça. Fome de exercer um juízo. Fome de justiça. Então, sede do que você imaginar. O nosso corpo tem fome? Não tem fome? Quinta-feira de noite eu disse assim, amor, que foi isso que aconteceu comigo, amor? Eu cheguei em casa, jantei, tudo bem. De 10 horas da noite, irmãos, eu levantei para fazer comida. Vocês não têm noção do que foi aquilo. Eu disse assim, ó, eu com a comida na minha frente e falei assim, ó, está repreendido em nome de Jesus. Por quê? Eu fiz um prato de comida, nós que somos nordestinos, que gostamos do famoso 40, né? Então eu disse assim, ó, fiz um 40 com feijão, tinha a mistura lá, fiz coisa, preparei e comi. Eu comi, mas disse assim, ó, está repreendido em nome de Jesus. Por quê? Eu tinha tomado café, eu tinha jantado, eu estava bem. Mas a gente tem que entender, irmãos, que o negócio é mais espiritual do que eu e você imaginamos. Ó, uma casa para ir abaixo, ela não vai de uma hora para outra. A gente tem que identificar as coisas que começam a acontecer. Quais são os sintomas de uma gripe que acontece numa criança? Ela começa a ficar, né, frágil, com febre. Então, existem os sinais antes ou não existe isso? Tudo existe os sinais. Então, nós temos que entender, irmãos, que o negócio é mais espiritual do que eu e você imaginamos. Por mais que eu e você tente imaginar isso, nós temos que nos prontificar. Aí eu quero te perguntar, você tem se prontificado? Você tem se alimentado da coisa correta? Quando você tem tido sede espiritual, onde é que você tem saciado a sua sede? Essa é a pergunta. Quando você tem sentido fome espiritual, onde é que você tem saciado a sua fome? Irmãos, muitas das vezes a gente pode achar que a fome espiritual é aquela vontade de ler a palavra. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Existem vários tipos de fome, eu vou explicar para vocês. Existe aquela fome quando a gente chega em casa que está com fome e realmente com vontade de comer? Tem isso? Não tem isso? E existe aquela fome que quando a gente vai para o médico e o médico diz assim, ó, você tem que mudar o seu cardápio. Você tem que se alimentar de tal jeito, de tal forma. E você tem que comer. Não é assim? Então o médico vai e determina a forma que você vai se alimentar. E se você não fizer aquilo que o médico determinou, você vai estar fora da instrução de alguém que quer que você tenha uma saúde física muito boa. Então, no lado espiritual, quando é que a gente está com fome? Claro que a gente sente desejo de ler a palavra, sim, de orar, mas existe a fome de fortalecimento de algo que falta dentro de nós. O que é isso? A palavra de Deus. O que é mais isso? Batalha espiritual. Nós temos que nos alimentar da palavra, senão como é que a gente vai vencer? Efésios 6, o que fala lá? Pegai sobretudo a armadura de Deus, né? A fé, que é o escudo, o capacete da salvação, a couraça da justiça, não é isso?
calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomai a espada da justiça, que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e a oração. Aí será que Paulo falou aquilo para a gente fazer isso realmente quando a gente sente de fazer? Tem que ser constante. Porque quando eu e você não nos vestimos bem, as nossas vergonhas vão aparecer, não é assim? O que nós temos que fazer? Se vestir correto, não é verdade? Vamos dar um exemplo assim, né? O homem ou a mulher, se acordou de madrugada, tem uma necessidade de fazer lá fora, vai sair do jeito que se levantou mais das vezes? Não. Tem que olhar se está bem para eu não ir, né? Assim, se eu estou apto para fazer, se não fazer. Não é isso? A gente tem que olhar essa situação, não é assim? Aí eu te pergunto, no lado espiritual, muitas das vezes a gente se levanta de qualquer jeito e vai. Não olha o que precisa fazer, o que precisa colocar em pauta. Nós temos que entender isso, irmãos. Por quê? O negócio é mais espiritual do que eu e você imaginamos. Será que Paulo falou aquela situação ali à toa? Da armadura de Deus? Por que a gente trabalha, não é isso? A gente não tem uma convicção porque a gente trabalha? Nós temos isso. Então, se a gente não se prontificar e não entender que o negócio é mais espiritual do que físico, nós vamos entrar na batalha e vai morrer na batalha, essa é a verdade. O negócio é espiritual. Porque se não fosse assim, Jesus tinha dito assim, ó, ok, eu vou transformar essa pedra em pão aqui e vou comer. Ele fez isso? Ele não fez isso. O que ele fez? Repreendeu com a palavra de Deus. O que ele falou? Ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amados, nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos entender algo. Esse corpo físico, o meu e o seu corpo físico, precisa de coisas físicas. Mas o nosso espírito precisa de quê, na verdade? Alimento espiritual. E como é que a gente consegue fazer isso? Oração, jejum, leitura da palavra, né? E submissão a Deus. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que entender, irmãos, que o negócio é mais espiritual do que você imaginamos. Então, se a gente não parar para pensar, ó, deixa eu dar uma coisa para você. Você machuca o dedo, você machuca o pé, a gente machuca qualquer parte do nosso corpo físico. Certo? Mas isso não nos traz perturbação, não nos deixa triste nosso espírito. É apenas uma dorzinha que a gente está sentindo ali. Passa ou não passa? Mas quando é espiritual, irmãos, é muito pior do que uma dor física, um ferimento físico. É algo que vai mexer com o teu psicológico, com o meu psicológico. E aí é algo que eu e você não conseguimos fazer, mas nós temos que nos prontificar. Eu vou dar um exemplo de prontificação. Quer um exemplo? A gente já falou aqui algumas vezes a respeito de Ana, né? E Elcana, não é isso? A mãe de Samuel e o pai de Samuel. Já falamos sobre isso aqui, não falamos sobre essa questão? Elcana, quer faça chuva, fizesse sol, no dia da adoração ele subia para adorar. No momento dele sacrificar a Deus, ele sacrificava. O que é isso? Muitas das vezes nós sacrificamos, nós oferecemos o dia da adoração, mas não oferecemos sacrifício nos nossos lares. Isso tem que ser feito constantemente. Por quê? Eu vou ter um encontro com Deus apenas quando estiver reunido com os irmãos? Não, isso tem que ser constantemente. Por quê? Nós vamos sentir, irmãos, sede espiritual constantemente. Nós vamos sentir fome espiritual constantemente. Numa afronta, em algumas situações que a gente vai se encontrar, e se a gente não tiver alimentado espiritualmente, o que a gente vai fazer? Vai agir na carne.
O que Pedro fez ali? Pedro passou 3 anos com Jesus, vendo Jesus operar maravilhas, repreender o mar, andar sobre a água, ressuscitar morto depois de 4 dias, curar um endemoniado que ninguém conseguia conter aquele homem, multiplicar os peixes e pães, 5 pães e 2 peixinhos. Olha só, a palavra diz que tinha ali aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, cada um possivelmente teria uma mulher, então vai para 10.000 aí. Vamos entender uma coisa aqui. No mínimo, cada um tinha um filho, então já ia para 15.000. 5 pães e 2 peixinhos. Pedro viu Jesus fazer isso diante dele ali, para alimentar aproximadamente 15.000 pessoas. E levantou ainda 12 cestos de pães. Então tudo isso Pedro viu. Mas quando Jesus foi preso, o que Pedro fez? A primeira coisa que ele fez? A primeira coisa, ele arrastou a espada, né, irmão rei? Arrastou a espada e cortou a orelha do soldado mau. Como foi isso que aconteceu? Pedro agiu na carne. Então, se a gente não tiver, irmãos, espiritualmente, diante de Deus na sua palavra, o que vai acontecer? Muitas das vezes a gente vai agir na carne. Muitas das vezes a gente vai pensar algo que é espiritual, achando que é físico. Queridos, vocês não têm noção da gravidade da situação. A luta é 24 horas. O pastor Silvio falou que uma vez, quem é que ganha a batalha? É o bom soldado. Nós temos que nos prontificar, irmãos. Se a gente não se prontificar, o que vai acontecer? Vamos perecer. Mas aí o que nós temos que entender, irmãos? Nós lemos aqui a respeito das bodas, não lemos aqui? 2 passagens muito interessantes, Lucas e Apocalipse. Eu quero perguntar uma coisa. Quantas vezes eu e você temos ficado fora dos propósitos de Deus? Quantas vezes eu e você temos ficado fora diante daquilo que Deus tem preparado para mim e para você? O que nós temos que entender, irmãos? A palavra é bem clara que diz assim, o Senhor fala assim, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quem que são os escolhidos? Na leitura que a gente fez aqui, um dos seus discípulos falou assim, bom é comer pão no reino de Deus. Não é isso? Só que eu pergunto uma coisa para você. Para ir para as coisas de Deus, é fácil? Não é fácil. Não é fácil, nós temos que entender isso. Não é fácil. Mas eu te pergunto, é impossível? Não. Então o que nós temos que fazer? Se prontificar. Um bom soldado pega o seu aparato e vai para a guerra. Eu quero fazer aqui um pequeno comentário, né? Essa semana, por esses dias, eu e minha esposa, né, fizemos uma visita ao irmão William, né? E a irmã Patrícia, para a glória de Deus. Eu não sei o que, mas assim, Deus fez algo na vida deles assim que, né, mudou algo. Amém? Eu não sei o que, mas mudou algo. Amém? Então, o que é isso? Irmãos, o negócio é espiritual, não tem outra justificativa. Então, olha só, esse corpo físico, o meu e o seu corpo físico dorme, mas o nosso espírito não dorme não, sabia disso? O nosso espírito, ele não dorme, porque ele é eterno, sabia disso? Quer um exemplo? Os sonhos que você tem, os pesadelos, os lugares que você vai. Irmãos, isso é uma pura verdade, irmãos.
O corpo físico fica cansado, mas o espírito não. Porque essa matéria aqui, ela depende das coisas terrenas. Outro exemplo, quando alguém parte dessa para melhor ou para pior, alguém vê o espírito quando sai do corpo? Não vê. Por quê? Nós vivemos no físico, mas tem uma parte de nós que é espiritual. Aí eu quero te perguntar uma coisa, irmãos. O que nós temos que entender? Olha só. Nós lemos aqui algo muito interessante. Nós vimos que muitos aqui foram convidados, não foram? Para a ceia. E muitos deram prioridade mais ao quê? Mais às suas coisas. O que fizeram? Eu comprei um terreno e preciso ver. Eu não quero participar dessa ceia. Eu casei, não posso ir para a ceia porque eu não posso ir. Me deixa fora disso. Comprei 5 juntas de bois, então eu não posso ir lá. Me deixa fora dessa ceia. Comprei um terreno, eu preciso ir lá ver. Quantas vezes nós priorizamos as coisas terrenas que alimentam apenas o nosso físico, mas não cuidamos do que alimenta o nosso espiritual? Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Eu vou dar um exemplo bem claro. Muitas das vezes, existem pessoas que tiram a própria vida. Já ouviram falar nisso? Aqui aconteceu muito isso, né? O que ela faz isso? Achando que vai resolver a situação. Achando que vai resolver a situação. Resolve? Sabe por que ela faz isso? Porque ela não sabe o que está esperando lá. Quando Jesus falou assim, que o que está para acontecer, né, será tão grave de tal forma como nunca houve nem haverá jamais. Aí Paulo fala assim, eu tenho a plena convicção que a glória que há de se revelar em nós não há de se comparar com a aflição desse tempo presente. O que é isso? Quando a gente está na alegria do Espírito Santo, irmãos, nada à nossa volta importa. Nada, sabe o que é nada? As coisas a gente perde, claro que a gente não perde a noção do tempo, mas a gente perde o interesse das coisas que estão à nossa volta. Por quê? A presença de Deus é algo extraordinário que é inexplicável. Só quem sabe o que é a presença de Deus e a alegria do Espírito Santo é quem passou por ela. Por mais que eu tente falar para você, por mais que eu tente me esforçar para esclarecer, eu não vou chegar nem perto da metade do que é realmente a presença de Deus quando a gente sente. Aí eu quero trazer uma linha de raciocínio para a nossa vida. Se Paulo fala assim, tenho a plena convicção que a aflição desse tempo presente não há de se comparar com a glória que há de se revelar em nós. Certo? Qual é a convicção que eu tenho? Quem está com Cristo terá uma alegria sem comparação. Mas quem não está com Cristo terá um tormento sem comparação, como nunca houve nem haverá também jamais. Então, muitas das vezes, irmãos, nós passamos a entender assim, nós temos uma convicção terrena, uma convicção humana da seguinte situação: olha, eu tenho a convicção que desse jeito aqui é melhor para mim, eu acho que é melhor assim. Aí eu te pergunto, já parou para pensar o que acontece para você estar de pé? Já falamos sobre isso. Temos membros, não temos? Mas é apenas os membros que nos sustentam de pé? Porque Lázaro morreu. O espírito saiu de Lázaro. Estava com todos os membros, ele continuou de pé? Não. Porque o espírito de vida saiu dele. Perdeu o equilíbrio, perdeu o fôlego de vida, perdeu tudo. Não foi isso que aconteceu ali? Aí outra coisa. Uma vez eu me acidentei. E aí eu fiz um torniquete no meu braço. Cheguei no hospital, o médico só falou dar umas palmadas em mim. O médico só faltou dar umas palmadas em mim. Por quê? Sabe por quê? Escuta com bastante atenção. Ele falou assim: José,
você deu sorte, rapaz. Por que você fez isso? Eu disse: doutor, se eu não fizesse isso, eu poderia morrer. Ele falou assim: você sabia que quando você faz o torniquete no membro de alguém, se não me falha a memória, acho que é a 3 ou a cada 5 minutos, ou a cada 10 minutos, você tem que liberar aquela pressão que é para o sangue oxigenar o membro, senão você pode perder? Aí eu te pergunto: se o ser humano ou o animal perder todo o seu líquido do seu corpo, que é o nosso sangue, o que vai acontecer com ele? Vai morrer. Por quê? Dentro do nosso corpo, do nosso coração, existe uma oxigenação que oxigena o nosso corpo. Muitas das vezes, se a pessoa se o coração não consegue bombear o sangue para a cabeça, não chega o oxigênio no cérebro e ele morre. Aí eu te pergunto: foi ele ou você que colocou isso aí dentro de nós? Dentro do ser humano? Ou foi o Senhor? Então, nós não temos que acreditar nele e assim, nos entregar verdadeiramente para os seus caminhos, para as suas verdades, para os seus princípios. Por quê, irmãos? Simplesmente, creio eu que você já deve ter lido o livro de Apocalipse. Alguém aqui já leu alguma vez? Já leu, Severino? A primeira vez que eu li, eu chorei. Eu chorei muito. Mas aí, o que o anjo fez aqui? O livro do Apocalipse é um livro de revelação. E Deus enviou quem para revelar esse livro do Apocalipse para Pedro? Revelou e enviou o seu anjo. O que aconteceu ali, irmãos? Pedro viu o anjo e o anjo começou a revelar coisa para Pedro através da permissão de Deus. Pedro, amém, 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 amém. Amém, Juliane. João, né? Amém, ó. A Juliane já leu, hein? Amém. O anjo começou a revelar coisa para João. E aí João viu o anjo, assim, uma visão tão grandiosa diante do anjo. O que João fez ali? Se prostrou aos pés do anjo para o adorar. E aí o que aconteceu, irmãos? Então, quando João se lançou aos pés do anjo para adorar, o que o anjo falou? Olha, não faças tal coisas. Por quê? Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. E aí, o que o anjo falou mais? Adora a Deus. Por quê? Porque Ele é o único, irmãos, digno de louvor, de honra e de glória. Aleluia, Deus. Muitas das vezes nós vamos dar louvores a Deus com a nossa boca, mas vai ter vezes que nós vamos dar louvores a Deus com a nossa mente. Vai ter vezes que nós vamos dar glórias a Deus e honra de palavra, mas vai ter vezes que nós vamos dar louvores e honra a Deus com a nossa mente, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. Porque há tempo de falar e tempo de estar calado. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de amar e tempo de afastar-se de amar. Ou seja, tempo de guerra e tempo de paz. No tempo de guerra, muitas das vezes você está em silêncio. No tempo de paz você vai estar falando muitas vezes vai estar calado. Aí eu quero perguntar para você. Isso é para mim também essa pergunta, esse questionamento. De que forma que nós temos nos prontificado diante do Senhor? Nós temos nos preparado como uma igreja, a esposa do Senhor, imaculada, sem ruga, sem defeito. Nós temos feito isso? Isso é muito importante a gente entender, irmãos.
Eu quero falar aqui também outra coisa. Nós temos que entender uma coisa, irmãos. O tempo aqui passa voando. Já faz praticamente 3 anos que a gente está aqui. E a gente chegou praticamente aqui ontem. Já faz 3 anos que eu estou aqui, eu e minha esposa. Chegamos aqui ontem, praticamente. Não faz muito tempo, não. Já passaram-se 3 anos. O ano começou, o ano 2024. O ano 2024 começou bem aí. Já estamos findando o ano. A Bíblia diz que no fim dos tempos, o Senhor vai abreviar os tempos. Eu estava no trabalho ontem, vocês viram o que aconteceu, aquela escuridão aí? Só veio isso na minha mente. A Bíblia diz que no fim dos tempos, né? Naquele grande dia, a terça parte do dia vai escurecer. A terça parte do sol não vai dar seu brilho. A terça parte da lua não vai brilhar. Irmãos, que tipo de comparação é que você tem feito e levado para mim, para a sua vida? Por quê? Sabe que a gente não deixa o nosso trabalho? Porque a gente precisa, irmãos. Se a gente não trabalhar, a gente não vai pagar nossas contas. Tá? A gente cuida do nosso físico, cuida do que a gente precisa e o nosso espírito. Tem preparado lugar para ele lá no céu? Eu acho que vocês conhecem uma pessoa muito famosa no Brasil inteiro e até mesmo no mundo, né? Bem recente aí que morreu, não é isso? Que faleceu. Tudo que ele tinha ficou aí ou não ficou? Levou alguma coisa? Não. O próprio Jesus falou assim, ó: não juntaste tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem vai destruir, e minas, ladrões e roubam, mas juntaste tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem nada consome, nem minas, ladrões para roubar. Por quê? Aonde estiver o nosso tesouro, lá estará o nosso coração. Eu pergunto, o meu e o seu coração está onde? Está no tesouro terreno ou no tesouro celestial? Aleluia. Irmãos, se a gente não tomar cuidado, nós vamos empenhar tanta força, tanta determinação na coisa terrena, porque a gente vê. Aí eu te pergunto, ó, olha só, presta bem atenção. Sabe por que Deus não se mostra para que as pessoas creiam nele? Sabe por quê? Com a sua real forma. Eu vou dar aqui 2 situações, mas claro que tem muitas outras. Mas eu quero dar aqui 2 situações. A primeira é que sua glória, sua santidade é tão grande que nos consumiria. Nós seríamos mortos. Quer um exemplo? Ele falou assim, ó: ninguém vai encostar lá na arca. A arca foi levada. Quando vinha trazendo de volta, um homem que não era para tocar na arca, que não foi escolhido, tocou na arca, saiu fogo da arca e matou ele fulminado na hora. Qual é a moral da história, irmãos? Então, se essa é a primeira. A segunda que eu posso dar, e eu tenho certeza que se você for parar para pensar, Deus vai te dar tantas coisas grandiosas que você vai... A palavra de Deus, ela não tem limites. A segunda coisa, ao meu entendimento humano, pequeno e terreno, pelo o pouco entendimento que eu tenho, sabe qual é? Tomé só acreditou quando viu. Se Deus descesse na sua glória como Ele é, todo mundo ia crer. Porque é algo tão extraordinário, tão grandioso, que as pessoas dizem assim, ó, realmente esse é o Deus Todo-Poderoso. E iriam crer nele. Então Deus é tão grandioso, né? Que minha esposa até falou algumas vezes, a gente conversando sobre isso, Deus, Ele usa uma máscara para se revelar para mim e para você. Ele se revela para as pessoas através da minha e da sua vida. Porque Ele é tão grandioso, tão extraordinário, algo tão sem comparação. Quem vê naquele grande dia, a palavra diz assim, ó: e todas as nações se lamentarão. De tão grandiosa que é a visão, que vão querer e não vão poder mais. Então só vai acreditar, irmão, quando verem. Aí é por isso que não estão se alimentando no reino. Não estão buscando as coisas espirituais. Está só fixado, né, com seus pensamentos fixos nas coisas terrenas.
esquece de cuidar do lado espiritual. Então, será que você consegue entender isso, irmãos? E eu vou finalizar aqui nessa questão aqui. Ali, já passei 3 minutos. Quem lembra desses números aqui? Quem lembra aí? Tem alguém lembrado desses números? Gilene lembra. Irmã Ana, lembra, irmã? Gênesis, tudo bem, mas lembra, amor? Lembra desses números aqui? Lembra você desses números aí? Desses números? Pedro, lembra, Pedro? Tá, vou fazer uma pergunta. Por que foi que eu escrevi esses números aqui? Quem sabe aí por que eu escrevi esses números aqui? Oi? Gênesis, João, tem muita coisa aqui informada, mas eu quero trazer uma reflexão para mim e para a sua vida. Ó, esses números aqui eu vou ajudar vocês, tá? Faz muito tempo que ninguém nem pensava, mas isso aqui, olha só. Esses números aqui foi eu que pedi para algumas pessoas falarem. Esse número 6 quem falou foi a minha esposa. Os outros 2 eu não lembro. Mas o número 6 quem falou foi a minha esposa. Número 6. Você sabe quantos meses já está esses números escritos aqui? Faz tempo, hein? Não faz tempo? Ele foi falado, não foi? Se ele não tivesse escrito, você tinha noção do que eu ia perguntar para vocês? Não. A palavra diz assim, ó, que uma palavra lançada, o próprio Jesus falou, uma palavra lançada ela nunca tornará vazia. Então, toda palavra que é falada aqui, irmãos, e você escuta onde quer que seja, se você der crédito, se você não der, foi falado e está confirmado diante de Deus. Então, tudo quanto ele falou, eu e você pode até esquecer, mas permanece. Então, nós temos que dar valor, irmãos, às palavras de Deus, os ensinamentos de Cristo, o que ele fez para mim e para você, porque, ó, ele não vai ter um culpado por inocente. Se eu chegar para alguém de vocês aqui, preste bem atenção, chegar para alguém de vocês aqui e pedir assim, ó, eu vou dar um exemplo aqui, né? A cada um de vocês eu digo assim, ô meus queridos, inclusive o pastor Silvio e a irmã Ana também, todo mundo está aqui, ó, me empresta R$200 cada um aí, tá? Quando for daqui a 8 meses eu pago. Amém? Quem puder vai emprestar, irmãos. Certo? Mas quando chegar o período de cobrar, você vai esquecer? Não esquece, irmãos. Está aqui, ó. Porque isso é de interesse nosso. Sim, e das coisas de Deus? Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Se a gente não esquece, imagina Ele. Então nós temos que entender isso, irmãos. Todos vão ter que prestar conta diante do nosso Deus. Todos vão ter que prestar conta diante do nosso Deus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aqui no livro de Apocalipse fala assim, ó, e a palavra diz assim, ó, força-os a entrar no reino. Porque o reino de Deus, irmãos, é tomado à força. Não é de qualquer jeito. Da mesma forma que a gente coloca a força no trabalho, força de vontade para resolver as situações, a gente tem que fazer no reino também. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Para que eu e você não venha comer coisas que não deve. Para que a gente venha se alimentar do reino. O corpo físico se alimenta de pão e carne. Mas o espiritual se alimenta assim de pão e carne, mas espiritual. A palavra de Deus, o sacrifício de Jesus. Então nós temos que entender isso. Busque isso, irmãos. Se esforce e comece a ver com a mente de Cristo, irmãos. Sabe por quê? Jesus não veio aqui para trabalhar no físico, ele veio para trabalhar no espiritual. No lado físico, o esforço de Jesus foi para ganhar almas e colocar a prontificação no reino. Então, não perca essa oportunidade, irmãos, de se alimentar no reino, amém? Os novos convertidos aqui, em nome de Jesus, persevere, tá, Clarinha? Persevere também você, tá, Walter, né? Então, assim, ó, persevere, irmão Binho, Maria, Pedro, né?
Juliane, irmã Patrícia, irmã Ana, pastor Silvio, todo mundo que está aqui, todos nós, irmã Patrícia lá também, irmão William, né? A nossa irmã que começou a vir aqui com a Juliane também, continue vindo, traga seu filho, então Damião, irmã Ana, todo mundo que está aqui, irmãos, vamos perseverar no reino. Isso aqui vai passar. Hoje nós olhamos aqui e identificamos sexo masculino e sexo feminino. Lá no reino não vai ter diferença. Todos serão como os anjos, um corpo glorificado, uma coroa eterna. Lá não vai ter maior nem menor. Lá não vai ter preto nem branco, todos serão iguais. Então vamos almejar esse reino de igualdade, irmãos, amém? Busca as coisas de Deus, porque você vai entender o que Deus tem para mim e para você. Amém, irmãos? Amém. Então não posso ir mais além, que as horas se avançam muito já, amém, irmãos? Então peço perdão aos irmãos, persevere na palavra, lendo, orando, e entenda, irmãos, é espiritual e não físico. Amém, irmãos? E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, as palmas para Cristo, amém, irmãos?